Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Abdinardo Oliveira e a nossa videoaula de hoje, referente à nossa ADNP semana 8, será sobre regressão linear simples. Então, como é que vocês vão utilizar a regressão linear simples? Quando você quiser descobrir uma equação linear que, dados os valores de uma variável independente, você consiga predizer quais seriam os valores da variável dependente. Em suma, quando você vai aplicar ferramentas de regressão, nessa primeira aula nós veremos sobre regressão simples. Próxima aula nós veremos sobre regressão múltipla, justamente desenvolver uma equação linear de tal maneira que eu consiga realizar previsões. Realizar previsões é uma das habilidades que é desejado que um administrador tenha, porque se ele não consegue realizar previsões de determinadas variáveis que possam afetar determinados cenários que ele esteja gerenciando, ele terá muita dificuldade em realizar qualquer planejamento. Então, o exercício de hoje ele vai estar baseado no mesmo banco de dados que nós estamos trabalhando, que é o Car Price Assignment. E aí nós vamos trabalhar na seguinte situação. Aqui no final do banco de dados, se você observar, nós temos aqui a variável price, que seria o preço do carro. E aí, uma pergunta que normalmente surge é: que tipo de variável determina o preço do carro? Na aula de hoje a gente vai trabalhar muito com variáveis quantitativas, o que não impede que variáveis qualitativas possam ser utilizadas no processo da regressão linear. Só que aí você vai ter que fazer um tratamento com elas, que é o que nós chamamos de variáveis dummy. Do jeito que uma variável qualitativa, como por exemplo aqui, o tipo de combustível, do jeito que ela está classificada aqui, ela não conseguiria funcionar numa regressão linear diretamente. Eu teria que transformá-la em um tipo de variável que me permitiria fazer determinada previsão. Okay? Então, antes de eu trabalhar diretamente com a regressão linear, eu preciso saber como é que essas variáveis estão correlacionadas. Então, o primeiro passo para você diretamente trabalhar com a regressão linear é você saber como é que está a correlação entre as variáveis. Então, vamos aqui em analisar. Vamos aqui em Bivariate Correlation. Você clica aqui. E para o nosso exemplo, eu vou selecionar as seguintes variáveis, que seria wheelbase, car length, car width, car height e curb rate, juntamente com a variável preço, que seria price. Então, o que eu quero saber é justamente como é que está a correlação entre essas variáveis. Vou marcar aqui para sinalizar as correlações significativas. Uma vez que ele clicou aqui em OK, veja aqui que ele já está feita a sinalização. Ó. Onde tiver esse Azinho, está dizendo que é significante a nível de 5%. Então, uma outra maneira de verificar isso é justamente olhar aqui a significância bicaudal. Se for menor que 0,05, a variável é significativa. Só que o que me interessa é justamente olhar os valores em relação ao preço. E se você prestar atenção aqui, ó, a diagonal, como foi mostrado na aula anterior, ela é a correlação da variável com ela mesma. Então, eu só quero saber esses valores aqui. Ó. Veja que o wheelbase e o preço ela tem uma correlação de 0,578. Já o car length ele tem uma correlação de 0,183. Car width ela tem uma correlação de 0,759. O car height ele tem uma correlação de 0,119. Veja que ele aqui não tem o Azinho, então não é uma correlação significativa. Então já descartaria essa variável. O curb weight ela tem uma correlação de 0,835. Então, ela é significativa e veja que ela é a maior correlação aqui. Então, ou seja, quanto maior o curb weight, maior será o preço do carro. Então, o que eu quero saber agora é o seguinte, a partir de que valores de curb weight eu consigo prever os valores do carro? Esse vai ser o grande objetivo de hoje. Então, aqui você vem analisar, você vem aqui em Regression Linear. Então, esse é o caminho que você vai fazer para fazer uma regressão linear.
no SPP, seja ela simples, seja ela múltipla. A aula de hoje vai ser focada somente com regressão linear simples. Clico aqui em linear. Eu já sei que curve weight e price são uma correlação alta, então clico aqui em curve weight. Ela vai ser minha variável independente, ou seja, que a partir dos valores de curve weight eu quero saber o valor do preço, é a minha variável dependente. Qual é a diferença da regressão linear simples e múltipla? É que a simples, a independente, só tem uma variável. A múltipla teria várias outras variáveis. Então, essa é a principal diferença. Aqui no botão Estatísticas, você deixa do jeito que está aqui. Esses são os principais valores que nós vamos trabalhar. Clica aqui em Continuar. E aqui no botãozinho Save, você clica aqui em Predict Values em Residuals, que nós vamos precisar desses resultados para poder validar o nosso modelo de regressão linear. Você clica aqui em Continuar. Preço, curve weight, clica aqui em OK. Ao clicar em OK, o SPP ele vai te dar a seguinte saída. Nós estamos olhando aqui. Além disso, no próprio banco de dados, se você for até o final, ele já vai te dar duas variáveis novas salvas, que é justamente os resíduos, que é o erro de previsão, que nós chamamos de resíduos, e aqui o valor previsto. Veja aqui que é o valor que aconteceu, ou seja, $3.495. Eu previ $3.179. Então, o método que o PSPP está utilizando aqui é o chamado método dos mínimos quadrados ordinários. O que é isso? Ele vai modelar uma reta, veja que é uma regressão linear. Essa reta ela vai estar mais próxima possível da diferença ao quadrado dos valores reais. Ela vai encontrar essa reta e ela consiga prever da melhor maneira possível os valores reais. Uma vez que você roda esse resultado, quais são os parâmetros que você deve prestar atenção? O primeiro parâmetro que você deve prestar atenção é esse R quadrado aqui. Veja que esse R aqui, ó, esse 0,84, como é uma regressão linear simples, é o mesmo valor daqui, ó, arredondado. Então, 0,835 arredondado dá 0,84. Esse R ao quadrado é justamente esse valor de R aqui elevado ao quadrado. E esse R ao quadrado é o que nós chamamos de coeficiente de determinação. Ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior é o poder preditivo do teu modelo. Então, o R quadrado de 0,70 significa o quê? O poder de predição é de 70%. Então, se eu for fazer isso 100 vezes, ele vai acertar em 70 vezes e vai errar em 30. O ideal é que quanto maior, melhor. Um outro item que você vai observar é esse resultado aqui do teste ANOVA. É desejável que ele seja significativo, ou seja, esse valor aqui da significância ele tem que ser menor que zero. Minto, menor que 5%. Quanto mais próximo de zero, melhor. Mas ele tem que ser abaixo de 5%. Para quê? Para dizer que existe um modelo de regressão. E aqui estão os coeficientes estimados. Também eu tenho que olhar aqui na coluna de significância que esses valores eles têm que ser menores que 5%. Como em ambos os casos ele é menor que 5%, portanto, eu tenho um modelo de equação. Como é que seria esse modelo de equação? Você olhará para esses valorzinhos aqui onde está escrito B. Onde tem aqui o menos 19.475,9 e aqui o curve weight 12,82. Então, abrindo aqui no Word, só para vocês entenderem como é que seria essa equação, a equação seria assim, ó. Deixa eu aumentar aqui bem para vocês visualizarem. Então, eu teria aqui a minha equação chamada price, que é o que eu quero acertar. Ela vai ser igual a uma constante. E quanto seria esse valor dessa constante? Seria de menos 19.475,9 mais, porque aqui o sinal é positivo, 12,82 vezes o valor do curve weight, mais
o erro de previsão. Então, essa é a minha equação completa. E foi o resultado da minha regressão linear. Então, como o erro de previsão é justamente a diferença entre o modelo previsto e o que aconteceu, ele não entra diretamente na equação. Isso daqui é só para ilustrar como é que seria a equação completa. Mas para fazer a previsão, basta você ter os valores de curve weight. O que é que esse valor 2,82 significa? Primeiro eu preciso entender como é que funciona essa variável curve weight aqui. Muito simples. A gente volta aqui no modelo, vai aqui em analisar, estatística descritiva, seleciona aqui curve weight, clique em OK. Lá no meu relatório ele vai dizer como é que funciona essa variável curve weight, ou seja, em média o curve weight é de 2.555,57. Então, para cada aumento de uma unidade aqui do curve weight, quando ele aumenta uma unidade, o preço aqui do outro lado ele vai estar subindo em 12,82. Quando o curve weight aqui diminui em uma unidade, o preço aqui vai estar diminuindo em 12,82. Se aqui o curve weight subir 10 unidades, o preço aqui vai subir 128,20. Se aqui cair 10 unidades no curve weight, o preço vai cair em 128,20. Então, essa é a relação aqui de curve weight price. Aí eu consigo fazer o quê? A partir desses valores, prever o preço do carro. Só que uma vez que você encontrou esse modelo, você precisa validar o modelo. Por quê? Porque se você não validar o modelo, você pode estar fazendo previsões enviesadas. Você pode estar fazendo previsões erradas. Certo? Uma das maneiras de você fazer essa validação é uma validação gráfica. Então, venho aqui em Graphs, venho aqui em Scatterplot, e aqui no eixo Y eu coloco aqui o preço, e aqui no eixo X eu coloco aqui o curve weight. Então, para que esse modelo seja adequado, esse resultado, essa distribuição de pontos que vocês estão vendo aqui, ela tem que se aproximar o máximo possível de uma reta. Isso daqui que vocês estão olhando é o valor real, é a relação real entre curve weight e preço. E aí, o nosso modelo vai tentar adivinhar os preços, vai tentar prever tais preços. Aqui agora eu só faço mudar para PED 1, que é o preço previsto. Coloca aqui no eixo Y. Então tem que estar aqui PED 1 e aqui permanece curve weight. Clique em OK. E aqui no meu resultado, veja só, isso daqui é o que eu estou tentando prever. A partir dos valores de curve weight, isso daqui é o que aconteceu. Então, inicialmente, é desejável que esse fator de previsão seja o mais próximo possível dos dados reais. Então, essa é uma primeira validação. A segunda validação que a gente tem que fazer é em relação aos resíduos. Certo? Por quê? Porque a teoria da estatística sobre a regressão linear diz que os resíduos eles têm que ser independentes, ou seja, o resíduo ele não pode ser uma variável preditiva. O resíduo ele tem que ser uma variável aleatória. Só que, infelizmente, o PSPP ele não calcula essa estatística para nos dizer se esse resíduo ele é uma variável aleatória ou não. Então, a gente vai ter que utilizar uma estatística chamada... Deixa eu abrir aqui no Google. A gente vai ter que utilizar uma estatística chamada de Durbin-Watson. Então, aqui a partir da estatística de Durbin-Watson, que seria nós utilizarmos essa equação que vocês estão vendo aqui, a gente tentar descobrir se o resultado ele é significativamente estatístico ou não. Ou seja, se o meu erro ele é aleatório ou não. Se o meu erro ele realmente funciona e interfere no meu modelo preditivo ou não. Então, veja aqui que nessa equação aqui, para encontrar esse valor de D, é
só preciso justamente dos valores do erro. Então, primeiro passo aqui, eu vou ter que selecionar aqui a minha variável, aqui do resíduo. Veja que eu estou selecionando todos os valores aqui, até 205. Basta só clicar aqui em resíduo. Uma vez que você fez isso, você digita Ctrl C. Você vem aqui nessa planilha Excel, que isso vai estar disponível para vocês também. Você clica aqui em resíduos. Aí você vem aqui em colar especial. Cola no texto. Veja que aqui ele já fez o cálculo para vocês, que aqui eu já deixei pré-pronta para o meu modelo. Se você tiver um tamanho de amostra menor, basta você configurar a equação. Só seria curve weight. Então, se você observar aqui, essa primeira coluna é a coluna do denominador. Justamente, o que está aqui no denominador? Eu tenho que encontrar todos os erros ao quadrado. Depois que eu encontrar todos os erros ao quadrado, que vai de 1 até minha última observação, esse T maiúsculo aqui, eu tenho que somar todos esses valores. O que é que o Excel fez aqui? Primeiro ele elevou ao quadrado cada resíduo. Aqui, ó, em soma denominador, ele está simplesmente somando todos os valores. Aqui em numerador, o que é que ele pede para fazer? Ele pede para você pegar o erro atual menos o erro anterior, elevar ao quadrado. Veja que aqui ele parte da segunda observação até o final da amostra. O que ele faz aqui? Ó, primeiro item ele descarta. Aqui ele começa do segundo erro, menos o erro anterior, eleva ao quadrado. Mesma coisa aqui, ó. O erro atual menos o anterior, eleva ao quadrado. Uma vez que eu calculo isso para todos os valores da minha amostra, todos os valores, tem 205 observações, eu venho aqui e somo. E aí, a estatística aqui é justamente o numerador dividido pelo denominador. O resultado aqui, pessoal, o ideal é que ele seja o mais próximo possível de 2. Quanto mais distante de 2, menos aleatório o erro fica. Quanto mais próximo do número 2, mais aleatório o erro fica, que está descrito aqui no site. Existe uma tabela para a gente fazer essas comparações, só que a regra de ouro é justamente você encontrar o valor da estatística o mais próximo possível de 2. Só que quando ele diz aqui que ele for menor do que 1, então aí você não tem a menor dúvida de que há autocorrelação serial, que esse é o problema que a gente está identificando agora. Então não pode haver autocorrelação serial, que é justamente quando o erro passa a ser uma variável preditora, passa a ser uma variável independente, é quando o erro deixa de ser aleatório. É o nosso caso aqui. Então, nesse nosso exemplo, não posso usar curve weight sozinho para fazer a previsão de preço. Por quê? Porque eu posso estar obtendo uma significância dessa variável quando, na verdade, ela não é. Esse erro, sendo preditor, ele está afetando a capacidade de previsão aqui do curve weight. Esse é um problema que tem que ser evitado. Nessa planilha você consegue fazer essa primeira validação. A segunda verificação que você consegue fazer, você trazendo aqui o preço real, você clica aqui em preço real, Ctrl C, vem para cá, em preço, colar especial, texto, e aí eu vou trazer o preço previsto. Clica aqui, Ctrl C, clique aqui, colar especial, texto. A maneira de eu ver o quanto ele se aproxima é justamente eu montar um gráfico. Seleciono esses dois aqui, venho aqui em inserir, vou aqui no gráfico de linha. Aqui ele já me fornece, ó, o azul é o preço previsto e o
laranja, o azul é o preço real e o laranja é o preço previsto. Então, o modelo de predição bem feito seria o laranja estar bem próximo do azul. Você vê que às vezes o laranja ele não consegue ficar bem próximo do azul. Então, em outras palavras, o clickbait sozinho não consegue prever de maneira adequada o preço. Ele tenta, mas não consegue. Ele só consegue explicar, conforme aqui o nosso modelo, 70% das variações. É uma variável importante, mas ela não é suficiente. Outro teste que nós deveremos fazer, gente, é um teste de heterossedasticidade. O que é isso? É que a variância do erro, eu calculei aqui o erro, o resíduo, a variância do resíduo, ela não pode estar mudando ao longo do tempo. Porque se ela ficar mudando ao longo do tempo, ela vai afetar aqui a capacidade preditiva da minha variável independente. Então, como é que a gente faz isso? O primeiro passo será eu encontrar os valores padronizados, tanto do resíduo quanto do valor previsto. Então, como é que eu faço isso no PSPP? Venho aqui em analisar, estatística descritiva, vou aqui em descritivo. Seleciono tanto o resíduo quanto o preço previsto. Vou fazer aqui um reiniciar. Seleciono aqui resíduo e o preço previsto, com as minhas variáveis. Tudo aqui você pode deixar, que não tem muita importância. Mas o mais importante de tudo isso aqui é você vir aqui em opções, marcar aqui, ó, o Save Z-Scores of Select Variables as New Variables. Isso daqui que eu quero. Encontrar esses valores de maneira padronizada. Clica aqui em OK. Ele vai me produzir um relatório aqui. Esse resultado, para a nossa análise, não nos interessa. Vai nos interessar justamente esses valores padronizados aqui. Esses valores padronizados é que vão me interessar. Segundo passo, eu preciso levar ao quadrado esses valores padronizados que eu encontrei aqui. Como é que eu faço? Venho aqui em transformar, clico aqui em compute. Aí eu vou criar uma nova variável, que eu vou chamar aqui de zres2. Ela vai ser igual a z-score do resíduo 1, ou seja, eu dou um clique duplo aqui, ele vem para cá, vezes ele mesmo, que aí seria a expressão para eu levá-lo ao quadrado. Seria ele vezes ele mesmo. Clica aqui em OK. Veja que ele já calculou o valor do resíduo ao quadrado. Mesma coisa você vai fazer aqui com zpred 1. Você vem aqui em transformar, computar. Deixa eu reiniciar aqui. Aí agora eu vou digitar zpred2. Venho aqui em Numeric Expression. Dou um duplo clique aqui em zpred 1. Vezes um duplo clique de novo em zpred 1. Aí eu clico em OK. E você veja que ele pegou a predição e levou aqui ao quadrado. O teste que a gente vai fazer agora é um teste chamado de Pesaram-Pesaram. O nome dos dois autores que desenvolveram esse teste. Justamente eu fazer uma nova regressão linear entre o valor previsto ao quadrado e o valor do resíduo ao quadrado. Para eu afirmar que não há heterossedasticidade, o valor do teste ANOVA ele tem que ser acima de 5%. Caso haja heterossedasticidade, o valor do teste ANOVA ele vai ser menor que 5%. Então, eu venho aqui em analisar, vou novamente aqui em regressão, linear. Clica aqui em reiniciar. Aí eu coloco como variável dependente o resíduo ao quadrado. Como variável independente, a minha previsão... Como variável aqui independente, minha previsão ao quadrado. Então, resíduo ao quadrado, previsão ao quadrado. E aí você clica em OK. Aí, nessa segunda regressão que você está rodando, o que você vai observar é justamente esse valor aqui do teste ANOVA. Veja como ele foi significativo, ou seja, esse valor era para ter sido acima de 5%. Então, é que você veja que o valor da previsão ao quadrado ele é significativo.
Então, isso daqui é uma prova de que existe heterossedasticidade. Isso não é desejável para o nosso modelo. O desejável é que esse resultado fosse acima de 5%. Então, esse é o cuidado que vocês têm que ter quando forem fazer a análise da regressão linear. Enfim, alguns autores falam que é preciso também fazer um teste de normalidade nos resíduos. Ou seja, os resíduos eles têm que ter uma proximidade com a distribuição normal. A ideia é você fazer aqui um histograma. Você vem aqui nos resíduos, que é justamente aqui o res 1. Coloca aqui para mostrar uma curva normal. E ele vai fazer aqui um gráfico. E aí, o valor que você está vendo aqui, o amarelinho, ele tem que se aproximar muito com o valor de uma curva normal. Seria uma análise gráfica. A outra seria você fazer um teste de normalidade que eu já mostrei para vocês. Você vem aqui em estatísticas não paramétricas, One Sample KS, que é o Kolmogorov-Smirnov. Aí você seleciona aqui o resíduo, você marca aqui que é o teste da distribuição normal e clica em OK. E aí, pelo teste Kolmogorov-Smirnov, nós estamos vendo aqui que ele não segue uma distribuição normal. Isso também é um outro pressuposto do modelo. É desejável que o resíduo siga uma distribuição normal, quando você for fazer uma regressão linear. Nesse exemplo aqui, gente, apesar de eu ter encontrado uma significância na variável, a gente vê que o nosso modelo ele falhou nos testes de validação, o que significa que o weight sozinho não consegue explicar de maneira adequada o preço do carro. Eu precisaria de outras variáveis em conjunto para poder explicar de maneira adequada o preço do carro. Correto? Enfim, eu vou mostrar para vocês como é que vocês interpretariam uma tabela, que também já está disponível lá no Moodle, do teste Durbin-Watson. Então, coloca aqui. Essa tabela que eu vou mostrar para vocês já está disponível lá no Moodle. Então, como é que seria a interpretação dos limites? Então, isso vai ser bem mais interessante quando a gente for fazer a regressão múltipla. Aqui esse K é quantas variáveis dependentes eu tenho. Então, no nosso exemplo, eu vou focar aqui no K igual a 1, que só tem uma variável dependente. Essa tabela é para nível de 5% de significância, que é o que a gente vai trabalhar ao longo dos exercícios. Esse N aqui é justamente o tamanho da amostra. Então, eu vou focar nessas duas primeiras colunas aqui. Então, como o meu tamanho da amostra é acima de 200, então o que vai me interessar são esses dois valores aqui. O ideal é que o meu teste Durbin-Watson, que nós fizemos aqui, o ideal era que esse valor aqui fosse maior que 1,78, só que ele foi menor, bem menor, o que invalida o uso desse modelo para fazer a revisão. Ok, pessoal? Então, esse é um modelo bem simples aqui da regressão linear simples. Na próxima aula, nós trabalharemos com regressão linear múltipla, que aí nós teremos mais de um preditor para o preço. É isso aí, pessoal. Até a próxima.